Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa palestra sobre como operar no intraday. Na verdade, operar no intraday é muito tranquilo se você segue algumas regras. Mas antes de entrar especificamente no nosso tema, eu queria mostrar um negócio para vocês aqui. A corretora está concorrendo a um prêmio no ADVFN. Certo? Aqui, na verdade, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é a primeira página a página do nosso site, banifvest.com.br, e aí vai aparecer essa tarja aqui. Faça parte desse prêmio você também. ADVFN Awards 2012. E aqui você pode, se você tem a conta do Facebook, né, você clica aqui, já tem 227 pessoas que acharam, que gostaram, né? Clica aqui, você entra, enfim, no seu Facebook e ali você, enfim, põe lá seu login e senha, tarará, e vota na gente, vota em nós, tá certo? É uma campanha que a gente está participando, é importante pra gente, né, estar participando desse prêmio de mercado, né, ADVFN Award 2012. Tá certo? Então fica aí a sugestão. Já estamos em época de campanha, né, não só campanha política, mas campanha para as várias categorias, né, de prêmio do ADVFN. Então fica aí a sugestão para vocês, tá bom? Vamos então começar com a nossa palestra. A nossa palestra: como operar no intraday. Alex, sugestão para ajudar a gente a votar na Banif: fazer um chat ao vivo durante a abertura do pregão, até meio-dia. Como era antes, né? Aí eu digo para você, Alex, nós tínhamos isso aí, e para voltar a ter, basta só vocês fazerem uma solicitação. Óbvio que tem que ser uma solicitação em peso, né? Tem que ser uma outra votação. Eu vou até sugerir para a diretoria pertinente ao assunto que faça uma votação nesse sentido, porque para mim é um prazer enorme esse tipo de programa, né? Tem pessoas que têm taras em várias coisas na vida. Tem gente que tem tara por quibe frito, tem gente que tem tara por sorvete de creme, né? Minha tara é análise técnica. Então é só a gente, né, fazer uma movimentação, fazer barulho e sensibilizar a diretoria. Enfim, na verdade quem manda são vocês, tá certo? Tudo é questão de barulho, tudo é questão de mobilização. Mas a ideia, óbvio, que me agrada muito. Enfim, vamos em frente. Vamos à nossa palestra. Quando a gente fala em operação no intraday, a gente muitas vezes, implicitamente, pode estar se referindo também em pode estar se referindo a swing trades também. Na verdade, a filosofia é muito parecida. Day trade, ou swing trade, ou intraday,
A filosofia é muito parecida, os controles são muito parecidos. Na verdade, eu costumo dizer que você operar no intraday ou você operar no swing trades é a mesma coisa que você está. A diferença de você estar dirigindo um carro num trânsito normal e você está dirigindo, tentar dirigir esse mesmo carro numa corrida de Fórmula 1. Sempre vai ter alguém mais rápido do que você, tá certo? E você tem que ter muito mais cuidado com os movimentos que você faz. As tomadas de decisões são mais, tem que ser mais criteriosas, tem que ser mais radicais no sentido de você sair menos do script. Ou seja, tem aquela trilogia, né? Estratégia, disciplina, paciência. Isso aí tem que estar muito vivo, muito forte, muito firme em como operar, por quê, e respondendo aquelas três principais perguntas, né? Por que que eu estou me posicionando? Só um instantinho, por favor. É, então vocês têm que responder as três. Vocês têm que responder as três perguntas. Por que que eu estou me posicionando? Qual o objetivo desse ganho? Qual o nível de stop? Nível de stop é fundamental. Nível de stop é fundamental. O template que você pode utilizar é o mesmo template que você utiliza no gráfico diário. Esse aqui, por exemplo, que a gente tem como template padrão. Rapt gráfico de 30 minutos. Eu tenho aqui as médias móveis. Eu tenho só um segundinho, por favor. Desculpa, então. Um critério que você tem que utilizar é o seguinte, e aí é fundamental. O interessante para você operar no intraday, e aí talvez seja o tendão de Aquiles, seja o ponto crucial para quem faz análise, quer fazer uma análise técnica mais apertada ou uma análise técnica no intraday, para um swing trade ou para um giro mais curto. Você tem que utilizar três gráficos. Isso aí, inclusive, foi matéria da palestra passada, se não me engano. Você utiliza três gráficos. Eu sugiro
num gráfico para mercado à vista, você pode utilizar dois critérios, ou um gráfico de 30 minutos, e aí você olha um gráfico de 15 e olha um gráfico de 60 minutos. Ou um gráfico de 60 minutos, e aí você olha um gráfico mais curto de 30 e um gráfico mais longo no diário. Tá certo? Aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de Randon 30 minutos. Veja que o template aqui é exatamente o mesmo que eu faço para um gráfico diário ou para um gráfico semanal, enfim, tanto faz. Eu não gosto de mexer no template. O template, na verdade, os indicadores acabam te indicando alguma coisa. E se você está utilizando o gráfico no intraday, você, enfim, esses indicadores se adequam ao gráfico do intraday. Então você não precisa estar mexendo. Ah, não, se não uso uma média de 60, sei lá, 60 períodos no diário, no intraday eu vou utilizar 240. Na minha opinião, isso é bobagem. Se você usa no gráfico, aqui eu uso, por exemplo, três médias. Média de 5 em vermelha, média de 8 em azul e média de 20, que é a média das bandas de Bollinger, que serve muito como uma média de 21. Tá certo? Qualquer gráfico usa as mesmas médias. Estocástico, 9 com 3, não muda. Ou seja, você vai ter o mesmo comportamento, a mesma harmonia. Você vai ter num gráfico de 15, 30, 60, diário, semanal, mensal, tanto faz. Tanto faz. Tá certo? Eu gostaria de manter essa discussão. A gente vai discutir mais coisas, né? Foi até bom o Ramos ter entrado aí, porque a gente vai discutir mais sobre esse assunto de manter uma palestra durante a parte da manhã. Eu acho que pode ser interessante, enfim, mas a gente vai discutir internamente aí. Mas eu queria focar um pouquinho aqui na nossa palestra, porque eu tenho defendido, né, nesses dias de muito, né, e outra coisa, você pode se especializar em papéis que estão derivando, porque esse mercado de intraday ele é muito interessante, inclusive para papéis que estão derivando. Porque se você tem um mercado derivando, vamos pegar o próprio Ibov aqui, que está derivando. Deixa eu diminuir aqui. Vou pegar esse Ibov como exemplo. Se você entrou, por exemplo, comprando aqui, num determinado momento. Ah, comprei aqui, acabou que veio para baixo. Você pode, eventualmente, quer dizer, como ele está numa estreita camada de atuação, eventualmente você consegue segurar uma posição perdedora por um dia, 2 dias a mais e sair dela vencedora porque ele justamente se encontra dentro de um canal de deriva. Ou seja, você comprou na metade do canal, ele veio e testou o forte suporte do canal para depois voltar a subir 2 dias depois você está saindo no campo positivo. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte: primeira coisa que vocês têm que fazer, dá muito valor ao tempo gráfico. Então, se você vai utilizar um gráfico de 30 minutos, você usa um gráfico menor, 15 minutos, e um gráfico maior, 60 minutos. Por que isso? Porque isso vai te dar uma noção mais clara do onde o ativo está. Dentro do tempo e espaço, ele vai te dar uma noção de risco maior. Isso serve se você opera no gráfico diário, olha no 60 minutos e olha no semanal. Isso aí, na verdade, é a regra básica que as pessoas não fazem. A regra básica é você tem um tempo gráfico e utiliza um acima e um abaixo para te dar uma noção melhor e maior sobre o risco onde o papel está. Dificilmente você vai ter papéis te dizendo a mesma coisa. Mas pelo menos você tem como avaliar um risco. O gráfico de 60 minutos está vindo para baixo, mas o gráfico de 30 minutos está para cima, de 15 minutos já subiu bem. Um exemplo clássico. Esse subiu bem nos 15 minutos significa que ele está, por exemplo, rompendo
rompeu uma resistência importante, ou ele está chegando, né, está muito próximo de uma resistência importante. Eventualmente, essa resistência importante nos 15 minutos é uma resistência de start no gráfico de 30 minutos. Tá certo? Então, ponto fundamental. E outra coisa, médias móveis são interessantes. São interessantes. Mas mais forte do que médias móveis no intraday é você valorizar muito suporte e resistência. As médias móveis são indicadores de aquilo que eu sempre falo. Indicador indica alguma coisa. Os osciladores, por exemplo, eu tenho aqui o estocástico e eu tenho o CCI, são osciladores. Eles tentam me mostrar alguma coisa que ainda não aconteceu, ou seja, o gráfico muitas vezes está andando de lado. Pega aqui, o gráfico está andando de lado e o estocástico aqui já se manifestou numa compra. O CCI ele é um pouquinho mais lento. Então, se você tem uma combinação de estocástico, que eu uso estocástico lento 933, e um CCI pode ser de 14 períodos, pode ser de 9, a diferença é um candle a mais ou a menos. Então, aqui, por exemplo, ele tem, nesse ponto aqui, ele já começou a sinalizar uma melhora. O gráfico está derivando, mas ele já sinalizou uma melhora. O CCI deu ponto de compra nesse candle aqui de 14. Se eu mudar esse candle, esse CCI, para 9, olha só o que aconteceu. E lembrando que ponto de compra para o CCI é rompendo o marco zero. Então deixa eu botar aqui o marco zero. Eu vou botar mais forte para chamar a atenção. Então, olha só, ele deu uma compra nesse caso aqui. Ele já vinha sinalizando, o estocagem já vinha sinalizando uma melhora. Graficamente não deu compra. Ele fez um maruboso, frustrou esse maruboso para depois voltar a subir. Espera aí que aqui esse gráfico... Espera aí, deixa eu... Tem que dar um jeito de aplicar esse template aqui. Pronto. Tá certo? O mesmo gráfico. Deixa eu botar o zero aqui. Então você tem que ter uma rotina onde você tem indicadores que te ajudam. Você tem o volume que é fundamental. Tá certo? Aqui eu botei uma média de 20 períodos simples nesse volume, ou seja, é uma média que mostra como é que está o volume nos últimos 20 períodos, seja período de 30 minutos, período se fosse no gráfico 60 minutos, 60 minutos, assim por diante. Então você vê que o mercado vem trabalhando com isso aqui em Ibovespa, vem trabalhando com volume baixo e dá umas puxadas fortes. Então olha só, estávamos aqui falando sobre uma compra. Aqui ele sinalizou uma compra. A compra no 9 períodos se deu nesse candle aqui. As médias móveis 5 com 8 tiveram uma confirmação nesse ponto aqui. Então nesse caso aqui, você tem, olha só, você tem as médias, você tem os estudos, você tem volume crescente, tá vendo aqui? Volume crescente, e volume é fundamental, porque o volume é confirmador de um movimento. Volume é confirmador de uma tendência. Olha esse mercado em queda aqui, olha o volumaço que deu aqui. Mercado subindo, olha o aumento de volume aqui. Então o volume é fundamental. Então olha só, médias móveis deu compra, deu. CCI deu compra, deu. Volume deu compra, deu. Estocástico deu compra, deu. Tudo deu compra. Você vai comprar no mercado caindo? Não. Então você vai esperar uma movimentação onde, e aí é que eu disse, você tem que dar muito valor. Isso aí você faz em qualquer análise, mas
no intraday, em movimentos mais rápidos, é fundamental você ter isso bem aprimorado. Você entra rompendo suportes, você entra estopando, rompendo resistências, você entra vendendo, rompendo resistências. Então ele deu um ponto de compra nessa faixa aqui. E aí, olha só, qual é o meu nível de stop? Eu posso botar, nesse caso aqui, ele explodiu para cima e começou a realizar. Você vai ver o seu ganho devolvendo. Então você tem dois níveis de stop. Você tem o nível de stop financeiro, significa que você está ganhando R$ 300, R$ 500, R$ 1.000 e vai botar esse lucro para dentro. E você tem um movimento, um stop técnico, que é em cima da análise técnica. Então, pelo stop financeiro, você vê, ele sobe. Inclusive aqui ele fez um padrão de reversão, ele fez um Harami. Primeiro nível de stop seria esse daqui, por exemplo, quando ele perdeu essa mínima desse candle aqui, aí você entra estopando. Veio para abriu, fez uma mínima, voltou a subir. Quando ele veio para baixo, stop. Impreterível. Você já põe o stop ali, você não vai pôr o seu stop. Tá certo? Você, talvez no intraday seja mais difícil você pôr o seu stop. Mas bateu ali, você tem que ter. Por isso que o intraday é mais difícil. Porque muitas vezes não dá tempo de você pôr o seu stop. Não dá tempo de você, né, armar o seu stop. Tem que ser no olhômetro. E aí você vê, perdeu, por exemplo, aqui, essa mínima de 660. Bateu 659, você já entra socando, sai fora do papel. Ou seja, perdeu o nível de stop. Ah, mas pode ser alfinetado, como aconteceu de fato. Pode ser uma alfinetada e voltar a subir. Deu azar. O ponto fundamental é que esse movimento aqui, você botou ele dentro de um critério pré-estabelecido, que é stop financeiro, você botou para dentro. Um outro critério é stop técnico, que seria qual? Você vê que ele subiu, devolveu praticamente o ganho todo, e nesse caso aqui, arriscado a devolver tudo e sair no negativo. Eu sou radicalmente contra isso. Você nunca deixa transformar um pequeno lucro em grande prejuízo, porque um pequeno lucro, no primeiro momento, pode se transformar num pequeno prejuízo, mas pela lei de Murphy, principalmente pela psicologia do ser humano, ele não consegue, ele aceita um pequeno prejuízo, e esse prejuízo aumenta, e ele aceita um pouquinho maior, vai melhorar, aí ele dá um repiquezinho para cima, aí a pessoa, opa, tá vendo? Falei que ia melhorar, daqui a pouco, vap, vem e socam o ativo sem dó nem piedade, aquele 0,5% de perda que você estava a tempo, que era aceitável para você, daqui a pouco você vai ver, você está com 2, 3, 4% de perda. Deixa para o dia seguinte, quando você vai ver papéis como esse movimento aqui, tá certo? Que era de 0,5%, passa a ser 3, 4 negativo. Como por exemplo, o caso de CSNA3. Vamos pegar a CSN aqui para a gente ver. Olha aqui CSN. Gráfico de 30 minutos. Deu uma comprinha quando rompeu aqui, tá vendo? Deu uma comprinha aqui, deu uma compra aqui. O estocástico abriu compra, o CCI abriu compra. O mercado, o papel, o ativo, não sinalizava compra ainda, ele já sinalizava aqui uma melhora. Ponto de compra, rompendo resistência. E olha só, ele vai, subiu 5,5% nesse dia e devolveu tudo. Ficou de lado, não, ele devolveu, vai subir. Aí fica, aí vem para baixo. Não, vem, vai, vem, vai. Aí tu fica mastigando esse negócio o dia inteiro. No dia seguinte abre com gap, aquele 5 positivo. Sabe o que que significa? 5 positivo significa que ele veio no dia seguinte para 5 negativo. E aí tu tá mastigando esse papel, mastigando ele, veio para baixo. Hoje mais 2,70 de queda. Ou seja, você chegou a ter 5% positivo, está com quase 10% negativo. Stop é fundamental. Stop financeiro no intraday é o nome da preservação do capital.
Você tem que usar principalmente stop financeiro no intraday, stop técnico sempre que possível, mas stop financeiro sempre. Eu uso, né, um tal de catraca, stop catraca. Ou seja, eu comprei um ativo e isso eu uso muito no índice futuro. O índice futuro é mais fácil, mas no mercado à vista também. Entrei comprando aqui a 11,35, comprei a 11,40. Ele está subindo 1%, eu já não saio mais no negativo. Ele está com 0,50, 0,70, subiu 0,50, eu saio no 0 a 0, mas não fico no negativo. Aí ele rompeu 1% depois de 1% para cima, a cada 0,5% que ele sobe, eu subo 0,5%. Então se ele está ganhando 1%, eu já estou aqui no primeiro momento é mais complicado, 0,10, 0,20, 0,30, eu saio no 0 a 0, pagando corretagem tudo, mas não saio no negativo. Rompeu 1%, foi para 1,5%, eu subo meu stop em 1%, ou seja, cada 1% ele vai acompanhando, cada 0,5% que ele sobe, meu stop vai subindo 0,5% a partir de 1% de ganho. Se eu estou com 1,30 de ganho, meu stop está em 0,5%. Ele rompeu 1,50, meu stop já pula direto para 1%. Se ele veio para 1,90, meu stop está lá na casa de 1. Ele rompeu os dois, eu já puxo para 1,5. Daqui a pouco ele vem para baixo, sou estopado, beleza. Não tem problema nenhum com isso. Então, o critério do intraday, o stop no intraday, principalmente nesse mercado mais agitado que a gente está olhando. Então, se talvez seja muito rápido para você, use um gráfico de 60 minutos. O tempo gráfico no intraday, quem determina é você. Você tem essa liberdade. Olha só, isso aqui foi aquele dia. Ele subiu, no dia seguinte veio para baixo e caiu. E aqui, você vai, não, vou botar meu stop aqui a 11,40. Se perder 11,40 eu pulo fora. Beleza. Ele abriu lá embaixo a 11,20. Pulou o teu stop. O que você faz numa situação dessa? O leilão está vindo para baixo. Aquilo que eu já falei e vou repetir. A gente tem um dom maravilhoso de autossabotagem. De duas uma. Ou você... Nesse caso aqui, normalmente o que acontece? Você não faz nada, diz não, ele vai voltar. Você vende aqui, por exemplo, em 20. Aí ele começa a subir. Eu falei, ufa, tá vendo? Ainda bem que eu não estopei. Ele tá vindo para cima. Daqui a pouco ele voa, vai lá embaixo. Aí você de mais 5 que você chegou a ganhar, você sai, perde, fecha o dia com menos 5. No dia seguinte, beleza, ele começa a melhorar. O teu stop estava aqui em cima, tá lembrado, né? 11,40. Aí começa a melhorar, começa a melhorar. Daqui a pouco ele perde um pouquinho, tu vai no banheiro, quando você vê, ele já perdeu, perdeu, mas segurou. Daqui a pouco ele perde, quando tu vai ver, tu já perdeu mais 5%. Por quê? Porque você não teve a disciplina de trabalhar com stop. Nesse mercado de intraday, o ponto fundamental é você primeiro se preocupar com as perdas. E depois você se preocupa com o lucro. Então, eu costumo brincar o seguinte, o ladrão quando vai roubar uma casa, a primeira coisa que ele vê, quando ele escolhe uma casa, a primeira coisa que o ladrão faz é planejar a fuga dele. Depois que ele planejou a fuga, aí ele vai correr atrás do ouro. Vai planejar como é que ele vai entrar, o que ele tem na casa. Se tem uma casa que não tem como ele escapar, ele já nem entra. É difícil de escapar, ele já esquece aquela casa. Então a primeira coisa que você tem que se preocupar é com o limite de perda, com stop. Primeira coisa, por quê? Porque se você se preocupa com stop, você de cara já tem uma perda pequena, eventualmente ganhos menores, mas você já passa a ganhar dinheiro. O ponto fundamental é não perder, ou se for para perder, perder pouco. Essa é a primeira regra de sucesso. Ou seja, a parte mais dolorosa é a parte da perda. É essa que você tem que trabalhar primeiro. Depois você começa a otimizar os seus ganhos. Otimização dos ganhos é a parte gostosa. Se você põe esse efeito catraca, né, ele vai subindo, você vai botando seu stop para cima.
talvez você não pegue a totalidade do movimento. Você pegue um movimento menor, mas você sai no lucro. Para começar, para você montar uma estratégia, para você conhecer o mercado e principalmente se conhecer, é fundamental que você comece a trabalhar com essa visão de limite de perda. E depois você se preocupa com a otimização dos ganhos. As pessoas fazem o contrário. Elas acham que são super-homem, que são as mais honestas, as mais brilhantes, as mais bonitas, inteligentes, etc e tal, e vão ganhar. E não se preocupam com perda. É aquele negócio, isso aqui nunca acontece comigo. Perda já é para os outros, né? Esse tipo de acidente nunca vai acontecer comigo. Isso aí a gente ouve falar, é o vizinho, é o amigo do vizinho. Comigo, não. Se você tem essa atitude, mude antes que você quebre. Porque a maneira mais fácil de você quebrar é não valorizar o stop. A maneira mais fácil de você quebrar é negligenciar as suas perdas. Várias perdas pequenas fazem uma grande perda. Tá certo? Então, o critério é muito simples. Você usa os indicadores, usa estocástico, usa tudo isso. Mas na hora do vamos ver, o gatilho de entrada é rompimento de resistência, rompimento de suporte se for para entrar numa venda. Esses e tem mais. O interessante é você fazer num critério maior, né? Você tentar buscar um histórico maior e ver quais são os principais suportes e principais resistências daquele ativo. Deixa eu tirar isso daqui, peraí, vou fazer diferente. Então aqui uma estratégia, por exemplo, é você pegar essas linhas expandidas e deixar nas linhas expandidas os principais suportes e resistências. Essas vão permanecer. Essas vão permanecer. E você põe os outros suportes de resistências, né? Você põe. Estou sempre pegando, é o costume, né? Você põe as menores. Tá certo? Então, olha só, CSN de 60 minutos. Tá aqui você tem alguns suportes, algumas resistências. E se puder vir mais para trás, aí você olha, né, você pega aqui. Acho que daqui para cá já tá bom. Você tá pegando aqui 3 de agosto para cá, você já tem um histórico interessante no gráfico de 60 minutos. Então aqui quando você olha mais para cá, você já tem aqui os principais suportes e resistências. Então se você entrou comprando nesse momento aqui, você sabe em algum momento lá atrás que 11 e 10, arredondando, é um suporte forte. Rompeu aqui, você não vai piscar duas vezes, você vai pular fora. Da mesma forma que se ele entra, né, abre com gap aqui, você vê se está tudo certo, entrou nesse momento aqui, por exemplo, entrou aqui embaixo, você sabe que a 11,10 é uma resistência. Ele fechou aqui com uma figura de reversão, ou seja, aqui já é para você ficar com o pé atrás. E outra coisa que eu gosto muito é trabalhar com linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa, que também é um tipo de suporte e resistência. Então olha só, tracei essa linha de tendência de alta, ele veio, abriu com gap, olha só, eu tenho um suporte de 11 e 10 aqui, eu tracei essa linha de tendência de alta não por causa disso, mas por causa desse movimento passado aqui. Quando ele vem para baixo e perder esse 11 e 10, aconteça o que acontecer, não me interessa, eu vou zerar. Eu vou zerar, ele passou 2 centavos para baixo, eu já abro o book, já fico olhando. Se eu já não tiver posto meu stop ali, eu já fico olhando e vou estopar. Ah, estopou, foi não interessa se foi violinada. O que interessa é que você
Se não estopar, aqui, por exemplo, você teve uma violinada que ele derivou um tempinho e explodiu para cima. Beleza. E aqui? Se em vez de você não estopar nesse ponto aqui, você tivesse não estopado aqui, olha o prejuízo. Ah, não, mas eu teria, eu isso, eu aquilo. Não. Então não é você teria, você tem que armar a sua estratégia antes. Por que eu estou me posicionando, qual o objetivo de ganho e qual o nível de stop. É aí que você vai responder as 3 perguntas, é aí que você vai ter sucesso ou não. Quanto melhor você responder essas 3 perguntas, melhor trader você vai ser, mais disciplinado você vai ser. E você só levanta da cadeira com um stop posto, mesmo que seja no intraday. Por quê? Porque pela lei de Murphy, na hora que você vai no banheiro, na hora que você vai beber água, na hora que você vai atender o telefone, na hora que você vai fazer qualquer outra coisa, é quando aquele negócio acontece. Tá certo? Eu duvido que você já tem um tempinho de mercado, se isso aí não acontece. É exatamente nesse ponto. Ah, eu vou ali, minha mãe me chamou, o gato, sei lá, pulou a cerca, qualquer coisa. Na hora que você vai ali, pronto. Quando você volta já era. Você pode até não pôr stop se você está sentado olhando pro teu home broker, pro teu home broker. Mas vai levantar rapidinho. Rapidinho já era. Cria esse mecanismo. Valorizar as médias, valorizar os estudos, tem que valorizar, ele te ensina sobre o mercado, ele te valoriza os movimentos. Compra e venda. Stop. Entradas e saídas. Suporte e resistência, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Se não há motivo para você entrar, eu estou achando que vai subir. O gráfico está mostrando? Não. Então você não tem que achar nada. O gráfico é que vai te dizer quando é para comprar, quando é para sair. É dessa forma. É curto e grosso. Ah, mas eu estou sentindo que... Cara, não sente nada. Olha o mercado. Mercado, você pode sentir, pode. O mercado está esquisito. Tá? Mercado, né? Quanto mais tempo de mercado você tem, né? Sentimentos que são muito válidos, né? É o seu subconsciente trabalhando. Eu já vi aquela situação em algum momento. É muito válido. É o seu histórico de bolsa que te diz muita coisa. Tá dando uma compra aqui, mas não sei, alguma coisa tá esquisita. Não tô sentindo firmeza aqui. Ele não tá, ele tá rompendo, mas não tá rompendo dentro de um movimento harmônico, ou, enfim, tá amarrado, entendeu? Isso aí, beleza, você é a experiência que te dá esse tipo de coisa. Mas isso aí é um pequeno detalhe dentro de um critério pré-estabelecido. Por que eu estou me posicionando, qual o objetivo de ganho, qual o nível de stop. Você tem que fazer isso com estratégia, disciplina e paciência. É a estratégia que vai fazer você fazer análise do mercado, é a estratégia que vai fazer você traçar, né, seus níveis de suporte, resistência, linha de tendência de alta, de baixa. Ah, primeiro candlezinho positivo aqui eu vou entrar, não quero perder um centavo. Tá errado. Tá errado. Olha nesse ponto aqui. Ele veio para baixo, fez um candlezinho e fez uma cruz de Harami aqui. Vou aumentar um pouquinho. Fez uma cruz de Harami aqui e abriu para cima, vou comprar. Não, aqui não deu nenhum ponto de compra. Um candle para cima, um candle positivo não é motivo para você comprar. Tem muita coisa aqui contra. O estocástico está para baixo, o CCI está para baixo, as médias estão para baixo, não rompeu nada. É simplesmente um candlezinho para cima. Um candle para cima não é para você comprar. Tem que ter muito mais, por isso você tem que estudar. Aí é que vem a estratégia. A estratégia que vai te revelar o mercado, a estratégia que vai desvendar os segredos daquele papel.
Eu estou olhando o gráfico de 60 minutos, beleza, pera aí, deixa eu olhar aqui o gráfico diário agora. O que o gráfico diário está me dizendo? No 60 minutos já teve um candlezinho, opa, mas olha só no diário. No diário ele está perdendo aqui um suporte importante em 10 de 40. Ele fez mínima em 10 de 33, fechou em 10 de 37. Então está perdendo suporte, é para comprar? Esse candlezinho ele fez mínimo em 10 de 33, 10 de 37. Volto para o gráfico 60 minutos. Está o último candlezinho positivo aqui. Eu tenho o último candlezinho aqui para cima. Ele fechou na mínima do dia e no leilão ele subiu 4 centavos. É para comprar? Não, não é. Ele perdeu aqui, olha, tá vendo os 10 de 40 que a gente está botando aqui? Olha ele aqui no gráfico diário. Volta aqui, se eu estou olhando o gráfico de 60, eu vou olhar o gráfico de 30 também, para ele me dar uma sinalização melhor. Olha só, o gráfico de 30 também não está dizendo que é para comprar. Ah, caiu muito, está na hora de comprar. Comprar porque caiu muito? Esquece. Ainda mais CSN. Olha aqui no gráfico semanal. Ainda mais CSN, olha aqui, gráfico semanal. É para comprar porque caiu muito? Brincadeira, aqui. Olha de onde é que vem esse papel. Tava lá em 32. O papel tem 10. O papel caiu quase 70%. Caiu quase 70%. Você vai comprar. Ah, mas agora já caiu muito, posso comprar. Não, caiu muito sim. Pode comprar? Não. Por quê? Porque ele não está sinalizando compra. Semanal não está sinalizando compra. Diário não está sinalizando compra. 60 minutos não está sinalizando compra. 30 minutos não está sinalizando compra. E nenhum tempo gráfico está sinalizando compra. Então não é para comprar. É simples dessa forma. Tá certo? Então esses controles de risco no intraday tem que estar muito mais apurados. Você tem que ter muito mais disciplina. Você tem que ter muito mais estudo. Você tem que ter muito mais desconfiança, critério. Não é para você ficar com medo. É para você analisar o gráfico friamente. Porque o gráfico é isso. É uma ferramenta que tira a sua emoção e põe só a razão. Nós já somos seres emocionais. O mercado não funciona com emoção. Funciona com razão e não com emoção. Se você botar emoção no gráfico, já era. No mercado, já era. Você vai ter muita emoção chorando no meio-fio. Aí vai sobrar emoção. Estratégia, disciplina e paciência. Por que eu estou me posicionando? Qual é a figura gráfica que está me dizendo que é para comprar? Qual é o start? Qual é o momento preciso onde que a partir daquela figura gráfica, seja de reversão, seja de continuação, a partir daquele momento gráfico ele me sinaliza um movimento, né? Sinaliza que a partir daquele movimento X rompendo tal suporte ou tal resistência, o papel vai caminhar. Aonde é que é isso? Não é simplesmente romper suporte ou romper resistência. Tem que ter um passado. Ele fez aqui um ombro, cabeça a ombro, ele fez aqui, seja pela teoria de Dow, seja pela onda de Elliott, seja pelo gráfico japonês. Não interessa. A escola você escolhe. De preferência, todas elas. Juntas e ver o que o gráfico japonês está te dizendo, o que a teoria de Dow está dizendo, o que Fibonacci está te dizendo, que é uma forma diferente de você ver as ondas de Elliott. É isso que você tem que fazer. O que cada uma das escolas gráficas estão me dizendo? Seleciona os teus indicadores. Um só não é interessante. Você tem que mesclar oscilador e rastreador. Média móvel é muito interessante, mas é tardia. Oscilador é muito interessante, mas ele é precoce. Então você tem que juntar oscilador e rastreador. Então tem aqui médias móveis, tenho banda de Bollinger. Eu tenho o CCI
e tenho o estocástico lento. E tenho o volume, que é fundamental. O volume é confirmador da tendência. Olha aqui no gráfico de 30 minutos. Esse último candle aqui, aumento de volume. Caiu com consistência. Não é para comprar. Então, na verdade, tudo isso que eu disse, você tem que usar no gráfico diário, no semanal, da maneira que for. Mas no intraday, significa que esse movimento é muito mais rápido. Então você tem menos tempo para tomar uma decisão, se alguma coisa der errado. Por isso que você tem que já ter a saída planejada antes de entrar. Porque eu estou me posicionando, qual o objetivo daquele movimento específico, e se der tudo errado, qual é o meu nível de stop. Esse aí é um indicador extremamente simples, extremamente simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar tudo aqui. Inclusive a gente tem algumas palestras sobre CCI. Mas rapidamente aqui, CCI é o seguinte, tem dois pontos de entrada. Tem a entrada conservadora e a entrada agressiva. Eu estou botando aqui os pontos. Esse aqui já está 0, menos 100 e mais 100. A entrada no 0, e deixei aqui uma média de 8 períodos, que é uma média que 8, tem gente que usa 9. Isso aqui inclusive é um template. Pode ser 8 aqui, você pode botar 9. Eu gosto de 8 porque é número de Fibonacci. Mas o mercado usa muito 9 também. Eu mudei aqui, mudou tudo aqui embaixo. Brincadeira. Esqueci desse detalhe. Mas olha só. Pronto. Vou botar aqui outra vez 0. Cem e menos 100. Esse indicador é o seguinte. Vamos pegar aqui essa alta. Ele está vindo para baixo. Quando ele rompe o 0, é sempre uma entrada agressiva. Seja na compra. Eu rompei o 0 aqui. Esse 0 eu vou até botar uma cor diferente. Ele serve tanto de entrada como um stop. Então, se ele rompeu, e aqui você pode usar 9 períodos ou 14 períodos, tanto faz. Aqui por acaso está em 14 períodos. Se eu botar 9 ou 14, vai ver que a diferença é muito pequena. Rompeu o 0, isso aqui ele chama da entrada da virada. Virada do indicador. Então rompeu o 0, é uma compra agressiva. Aí ele vai... Quando ele rompeu o 100, é uma compra conservadora. Então olha só, ele rompeu o 0 nesse candle aqui, rompeu o 100 nesse candle aqui. Só vou ver uma coisa aqui, eu vou botar no 9. Vou ver que não vai fazer diferença, tá certo? Então olha só, rompeu tanto 9 como 14, romperam exatamente nesse candle. Então compra agressiva, você compra aqui. Mas você não utiliza um indicador
sozinho. Então é interessante você estar utilizando o indicador com suporte e resistência. Né? Aquilo que eu falei, o suporte e resistência tem que ser dado muito valor. É ele que dá o gatilho da entrada. Então aqui o CCI rompeu o zero, dá uma entrada. E vai dar uma saída, um stop desse ativo, quando ele rompeu o zero para baixo. Então vamos dizer que você entrou comprando, sei lá, 11,32. E ele deu um stop em algum momento por aqui. 11,58, por exemplo, sei lá, 11,55. Então você comprou 11,32 e vendeu 11,55. E aí agora ele abriu com gap, ele deu uma venda aqui no zero. Venda agressiva. Quando ele rompeu o 100, seja rompendo o zero para baixo ou o 100 para baixo, a geração vai ser quando ele rompeu o zero para cima. Seja rompendo o zero ou rompendo o 100 para cima, a geração vai ser quando ele rompeu o zero para baixo. Então uma venda agressiva foi quando ele abriu já com gap. Ah, mas ele abriu com gap, a gente fica sempre com medo, né? Mas olha só, aqui ele mandou vender. Mandou vender, você vende. Perdeu o suporte. Os indicadores servem para isso, para te dar um conforto psicológico. Para te dar um conforto psicológico. Tá certo? Então, mas eu vou vender, pô, acabou, o CCE acabou de dar uma venda aqui. Olha só, aqui praticamente zerou aqui, eventualmente você até zerou aqui. Então você vendeu em algum momento por aqui, 11,25 por exemplo. E rompeu e zerou aqui no 11,5, ganhou 20 centavos. Aí ele vai e deu outra venda, entra vendendo, também agressivo. Entra vendendo, 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 ele estopou aqui, olha. Quando ele rompeu nesse momento aqui. Então você entrou vendendo aqui em cima, sei lá, 11. Sei lá, qualquer lugar aqui, 11, por exemplo, só para arredondar. E estopou aqui a 10,70 e qualquer coisa. Então é isso que ele te dá. Uma venda conservadora, rompendo 100 para cima, uma venda conservadora, rompendo menos 100. Uma compra agressiva, rompendo 0 para cima, uma venda agressiva, rompendo 0 para baixo. E a zeração é sempre quando ele rompe o zero. De cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz. Essa é a maneira como se utiliza o CCI. Qualquer derivação, aí tem que conversar com... As pessoas já fazem isso. O JP, eu diria para você o seguinte. O cara que inventou esse negócio disse que é dessa maneira. Sendo assim, eu faço da maneira que o cara indicou. Porque foi ele que inventou o negócio. Qualquer coisa diferente foge ao padrão original, ao objetivo original do indicador. Então você começa a inventar, não que você seja errado inventar, muito pelo contrário. Quanto mais você inventar e der certo, melhor ainda. Mas antes de começar a inventar, quando eu falo inventar, obviamente que eu estou falando no bom sentido. Antes de você testar outras coisas, procura aprender o principal, o foco que ele, né, que o sujeito que inventou isso está dando. Porque se fosse ruim o que ele ensinou, isso aqui já não estava mais presente há muito tempo, ninguém utilizava isso aí. E ele é muito utilizado. Então se você utilizar dessa forma, como eu expliquei aqui, que é a forma que o autor, eu acho que é o Wilder que fez isso, não estou mais lembrado qual deles, mas foi um desses craques aí. Se você fizer desse jeito, você vai ganhar dinheiro, você vai tirar o máximo que o indicador te dá. Tá certo? Então, acho que é isso, gente. Já falei quase uma hora, a ideia era falar uns 15, 20 minutos. Alguma dúvida a mais? Senão a gente vai encerrando por aqui. Lembrando que toda terça-feira nós temos palestra. Todos os nossos programas audiovisuais são abertos ao público. Você não precisa ser cliente da corretora. Então seja nosso chat das 9 às 10 da manhã, o boletim das 12h30, o chat de fechamento das 4 às 5. Nós temos palestra de análise técnica toda terça-feira às 5h15 da tarde, logo depois do call de fechamento. E temos outras palestras de opções, temos palestras de long short,
Aí eu sugiro que vocês vejam a programação, porque é uma programação vasta. Tá certo? Caso MACD, isso é motivo de outra palestra. Aqui a gente já estourou o nosso tempo. Mas me diz uma coisa, qual é a sua dúvida que eu falo rapidamente, eu tiro sua dúvida. Em vez de eu falar, porque MACD é mais uma palestra. Qual é a dúvida que você tem de MACD? É MACD normal ou MACD histograma? Você tem alguma dúvida específica? A divergência, na verdade, qualquer indicador te dá divergência. Vamos pegar uma divergência e ver aqui se tem alguma divergência. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma divergência. Papel subindo, o indicador, só do fato do indicador não ter subido, ele está andando de lado. E aqui está subindo, isso aqui é uma divergência de topo. Mostra que o ativo vai cair. Isso aqui é uma divergência. Tá certo? Quando o ativo vai para sobe mais do que o indicador. Muitas vezes o ativo sobe mais, está subindo, o indicador está vindo para baixo. O ativo vem para baixo. A mesma coisa embaixo. Você tem aqui, por exemplo, uma divergência clássica. Todo ativo, a divergência é dessa forma. Então, olha aqui. Ele fez um fundo aqui, fez um fundo aqui. Fez um fundo abaixo desse fundo, fez um fundo acima desse fundo. Tá certo? Olha só, isso aqui continua vindo para baixo e aqui já está vindo para cima. Isso aqui é uma divergência clássica. Vai subir. Tá aí, subiu. Isso aqui a gente chama de divergência de fundo e divergência de topo, ou seja, uma divergência de reversão altista e no outro caso ali uma divergência de reversão baixista. Essa é a divergência mais comum que a gente vê. Tá certo? Então é isso, gente. Cássio, se você quiser mais informação sobre isso, temos palestras sobre isso. Se não, você sugere para terça-feira que vem a gente falar só sobre divergência. Tá certo? Obrigado a todos. Inclusive, temos esse critério. Você escolhe o tema das nossas palestras, desde que seja análise técnica. Nosso momento aqui é de análise técnica. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você quer uma palestra sobre algum ponto específico, sobre algum tema específico na análise técnica, sugere, pede que nós fazemos. Ok? Obrigado a todos, tenham uma boa noite e até a próxima.